Bom dia, gente. Bom dia. Viemos aqui ouvir um pouco as palavras do Dr. Ronald Ledo, doutor da PUC de Petrópolis e tem doutorado também nos Estados Unidos, no Arizona, Universidade do Arizona, é isso? Viu? Acertei. Então, com vocês, Dr. Ronald Ledo, Então, por favor. Bom dia! Bom dia. Vamos fazer duas coisas diferentes hoje. Eu vou fazer uma pequena palestra, mini palestra, para não encher muito o saco de vocês. E depois a gente vai fazer um exercício que é muito usado em terapia de grupo. Para vocês verem, poderem aplicar na prática alguns conceitos que eu vou estar falando aqui hoje. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Psicologia e psiquiatria são duas áreas muito pouco entendidas pela sociedade de um modo geral, lamentavelmente. Por quê? Porque o órgão mais importante do corpo humano é o cérebro. O cérebro determina o que você pensa, diferentemente do que as pessoas pensam. O coração é só um músculo, as emoções não nascem no coração, as emoções nascem através do nosso processo de pensamento. Então o cérebro determina o que você pensa, o que você sente, o que você faz. Determina quem você é. E mais, determina como a sua fisiologia funciona. Porque o cérebro determina o funcionamento de todos os nossos órgãos. Coração, pulmão, rim, fígado. Como é que eu sei disso? Porque a minha primeira grande paixão foi a psicologia. Mas eu sempre tive um coração, uma quedinha por medicina. Então, primeiro eu fiz psicologia, depois eu fui estudar psiconeuroimunologia. E eu passei muitos anos estudando isso. Só na área clínica, eu tenho uma vergonha de dizer isso, mas eu aproveito como uma piada para quebrar o gelo. Eu tenho 42 anos de clínica. Ah, doutor, mas o senhor parece tão jovem, a sua genética é maravilhosa. Mentira, é porque eu pinto os cabelos. Parabéns. Porque já estão brancos. E muito bem pintado, tá bonito. Né? Então, assim, essas coisas acontecem. Então, o tema de hoje é o seguinte: como as nossas emoções afetam quem nós somos, determinam o que a gente faz. Em última análise, o que determina as nossas emoções é como a gente pensa e o que a gente pensa. Por que no início eu disse que a sociedade, infelizmente, tem uma compreensão muito rasa, muito superficial sobre tudo isso? Porque a gente só entende doença do pescoço para baixo. Por exemplo, se a minha amiga aqui tiver uma unha encravada, incomodar muito, ou qualquer um de nós, a gente vai correr e vai pedir ajuda, vai no posto de saúde, vai no dermatologista, porque você começa a mancar. Mas se você tiver com depressão, se você tiver quebrado por dentro, se você tiver ansioso, se você tiver com problema sexual na cama, se você tiver com problema no relacionamento, no casamento, você não procura ajuda. Porque você não se considera doente. Você não vê como um problema de saúde. O máximo que você faz é conversar com uma amiga, com um amigo. Porque a gente só entende doença do pescoço para baixo. Por isso que as pessoas se surpreendem muito quando alguém conhecido nosso se mata. Olha os primeiros comentários. Fulano se matou, mas ontem estava aqui na academia de ginástica. Não, outro dia estava comendo uma pizza comigo. As pessoas se surpreendem. Por que as pessoas se surpreendem? Porque elas não entendem que o suicídio é consequência de doença mental. E por que a sociedade tem tanta dificuldade de entender que a gente adoece aqui em cima e não leva a sério? Só entende doença do pescoço para baixo, no corpo. Porque eu posso estar muito enfermo aqui, e estar no casamento, estar namorando, estar malhando na academia, estar com o corpo em forma, marombado, posso estar musculoso, posso estar frequentando a universidade, posso estar trabalhando. Então, como externamente não existe nenhuma indicação de doença, porque a gente só entende doença no corpo, então, para eu estar doente, tem que estar mancando. Eu tenho dificuldade de me levantar, eu tenho que estar deitado, eu tenho que estar numa cadeira de roda, eu tenho que ter alguma imobilidade física. Como a imobilidade física não existe, eu assumo que a pessoa tem saúde. Então, essa é a dificuldade das pessoas entenderem o que é psicologia e o que é psiquiatria. Até aqui tudo bem? Tudo ok. Muito bem. Então, eu costumo dizer o seguinte: psicologia e psiquiatria são áreas fascinantes porque estudam a última fronteira da humanidade.
minha e sua, a última fronteira do ser humano. Qual é a última fronteira? O cérebro. Eu não sei se vocês sabem, a área de informática, hoje conhecida como TI, né, programação e tal, inteligência artificial, está tudo muito falado. A área de informática ela começa no final da década de 40, início da década de 50, com os psicólogos. Não havia a profissão de programador. Não havia profissional de TI. Por que começa com os psicólogos? Porque a psicologia estuda como a informação viaja dentro do cérebro. Então, o que os psicólogos fizeram para criar o computador? Simularam como a informação trabalha, só que ao invés de aqui dentro, na máquina. Meu querido, estimado amigo, que me deu a oportunidade de estar aqui hoje, sabe disso melhor que ninguém. A internet foi um projeto militar americano, desenvolvido como arma militar. Não era para ser uma coisa turca, como a gente usa hoje. Eu tive a felicidade que 3 pessoas estavam responsáveis pela criação e desenvolvimento da internet. Nos Estados Unidos, nas Forças Armadas, um deles foi meu professor de psicologia. E era um brasileiro. Eu estou dizendo isso porque às vezes eles não valorizam o que é nosso. Né? E aí, saindo um pouquinho da palestra, para a gente valorizar o que é nosso, outro brasileiro, também, esse não, foi meu amigo, João Batista Franco, irmão do Sérgio Franco, do laboratório Sérgio Franco, né, que faz exame. A NASA estudou o cérebro desse brasileiro. Por quê? Porque ele deu a solução para os astronautas voltarem à Terra e não morrerem depois que eles chegassem da Lua. Ninguém sabe que foi o brasileiro que trouxe o consolo. Só a NASA. Porque eles não valorizam o que é nosso. O que a gente põe na imprensa, nos jornais, é o cara que joga bola. É o Caetano Veloso, é o Chico Buarque, é o Zeca Pagodinho, é o outro que foi preso. Voltando, então, depois dessa paradinha, voltando à questão das emoções. Eu quero falar para vocês de um médico japonês, Masaru Emoto. Alguém já ouviu falar do Dr. Masaru Emoto? Dr. Masaru Emoto fez uma coisa muito bacana para provar como as emoções nos afetam. Ele fez o seguinte, ele botou um grupo de pessoas aqui, no meio ele botou uma mesa com vários vasilhames cheios de água. E do outro lado da mesa ele botou outro grupo de pessoas. Tá bom? Aí as pessoas que estavam sentadas aqui falavam para as pessoas que estavam desse lado da mesa só coisas positivas. Ah, você é uma pessoa de bom caráter, eu te amo, vai dar tudo certo na sua vida, você é uma pessoa nota 10, eu te admiro, eu te quero bem. E as pessoas que recebiam esses elogios tinham a reciprocidade, também falavam só coisas positivas. No meio tinha os vasilhames de água. Saúde. Aí foram estudar as moléculas da água. E descobriram, depois desse experimento, descobriram que a água ficou mais filtrada, mais pura. As moléculas obtiveram uma harmonia maior entre si. Então, o efeito do que você fala positivamente sobre o mundo físico foi a primeira coisa que ele provou. Até aqui tudo bem? A segunda parte do experimento. Repetiu a mesma coisa, uma mesa no meio, cheia de vasilhames de água em cima da mesa, desse lado aqui, um grupo de pessoas, do outro lado, outro grupo. E aí o pessoal começou a falar o quê? Você não presta, você não tem caráter, eu te odeio, você não vale nada, você não vai dar certo na vida, você é burro. Só coisa negativa. E aí o grupo daqui foi na reciprocidade. Mandou a ofensa para o outro lado. Aí foram estudar a molécula da água. Depois disso, a água se tornou não potável. De água filtrada virou uma água que você não podia beber. Por que eu contei o experimento desse médico para vocês? Qual o meu objetivo na manhã de hoje? Eu vou dar a seguinte informação para vocês. Em torno de 70% a 80% do corpo humano é composto de água. Então, o que você fala para o outro e o que você recebe do outro afeta quem você é. Então, por isso que existem relacionamentos que são tóxicos.
Existem relacionamentos que te põem para cima, que te fazem bem, que te ajudam na vida a crescer emocionalmente, profissionalmente, como pessoa, e tem relacionamentos que têm exatamente o efeito oposto. Te invalidam emocionalmente, te prejudicam pessoalmente, te prejudicam profissionalmente, fazem você andar para trás. Então, para começar a concluir a palestra de hoje, a gente ir para os nossos exercícios. Muito cuidado com o que você fala. Para você mesmo, inclusive. Muito cuidado com o que você fala para os outros. Principalmente para as pessoas que você ama. Muito cuidado com quem você coloca dentro da sua vida. Não coloque qualquer pessoa dentro da sua vida. Esse é um erro que vai te custar muito caro. Eu garanto isso a você. Ah, doutor, como é que o senhor garante isso? Tem algum experimento científico sobre isso? Pode ser até que eu tenha, mas eu garanto isso por experiência própria. Porque eu já cheguei aos 60, na casa dos 60 anos. Estou com 64 anos de idade. Só por isso. Então, uma coisa bem legal é a experiência de vida. Então, não testem. Não testem. Não, filho. Não, graças a Deus. Ah, você ganhou um amigo! Você ganhou um amigo. Olha. Até aqui tudo bem? Cereja do bolo, para fechar. Psicologia não é bate-papo. Psiquiatria não é bate-papo. Infelizmente, muitos profissionais na área de saúde não sabem o que é psicologia nem psiquiatria. Porque pegam paciente e batem papo, dão conselho. Psicologia, psiquiatria não é bater papo nem dar conselho. Isso não é consulta. Isso não é psicoterapia. Se fosse bater papo e dar conselho, você não precisava cobrar 400, 500 reais a consulta, que é o que eu cobro. Seria um produto de bater papo. Consigo virar amigo, tomar uma cervejinha, pronto, resolvi todo o seu problema. Tem muito profissional que acha isso. Tem até uma pessoa que eu quero muito bem, não vou citar nome, mas me deu esse exemplo outro dia. E agora vem a calhar dar o exemplo. Tem profissional que casa com paciente. Isso é um absurdo, é um crime. Por quê? Primeiro conceito de medicina. Se você for cirurgião, você não pode operar parente. Por quê? Porque você não está distante emocionalmente para tomar a melhor decisão pelo paciente. Por que o psicólogo e o psiquiatra não pode ter relacionamento íntimo com o paciente? Porque ele não está distante o suficiente para tomar as melhores decisões clínicas por aquele paciente. Se eu chego a casar, porque o tratamento que eu fiz com aquele paciente foi uma bosta. Porque eu me misturei com ele desde o início, eu não tomei as melhores decisões clínicas para aquele paciente. Vocês entendem que o próprio profissional da área não sabe o que é? Que vocês não podem ir a qualquer profissional de saúde? Nem médico, nem psicólogo, nem psiquiatra. Você imagina, você vai no ginecologista. Você não. Você vai no ginecologista. Aí, 3 meses depois eu ligo para você. Como é que você está? Ah, estou namorando o doutor fulano de tal. Sabe como é que é o nome disso? Se você quiser ser politicamente correto, abuso sexual. Eu chamo de estupro, porque é o que é. Então, como é que um ginecologista vai ter um relacionamento íntimo com a paciente dele? Isso é um ato criminoso. O cirurgião não pode operar o paciente, o psicólogo não pode casar com o paciente que foi dele. Isso não existe. Por que eu estou fechando a palestra com esse tema? Vocês entenderem como é que as emoções nos afetam. Como o próprio pessoal da área de saúde não entende como o cérebro funciona. Como o cérebro determina as nossas emoções e determina comportamento. Agora, você imagina a sociedade. Por isso, concluindo, se a pessoa estiver trabalhando, malhando numa academia, fazendo faculdade, casada, com um filho, andando, dirigindo, eu assumo que aquela pessoa está bem, tem saúde. Mas isso não é verdade em psicologia nem em psiquiatria. Fechou? O que eu gostaria de fazer? A segunda parte da palestra, que não vai ser uma palestra. Se vocês quiserem, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um ciclo aqui. A gente pode fazer um pequeno exercício de terapia de grupo, onde cada um vai poder falar o que quiser, desde que todos se comprometam
Ao que for falado aqui dentro hoje, quando eu passar por aquela porta, você esquece. Isso é um compromisso ético que vocês vão ter com cada um de vocês, porque a gente está numa cidade pequena, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então, a terapia de grupo, para ela ser eficaz, tem que haver ética, sigilo. Os profissionais de saúde, vocês sabem, tanto o médico quanto o psiquiatra, quanto o psicólogo, a obrigação da profissão é ter o sigilo com o paciente. Nem o juiz pode determinar a mim o que aconteceu com o meu paciente. Só sob ordem judicial, e mesmo assim, só sob determinados casos, eu sou obrigado a revelar o que aconteceu. De um modo geral, se não houver assassinato, eu posso ficar quieto. Perceberam? Porque é uma oportunidade de vocês falarem aquilo que incomoda. Por que falar é importante? Porque o processo de falar cura. Quem é que provou que o processo de falar cura? Dr. Ronald, que vos fala hoje aqui? Não. Eu gostei desse negócio da luz, foi legal. Ótimo. Eu acabei de falar para ela. Pô, melhorou muito. Deu a luz. Eu mesmo ouvindo a minha voz, eu estava com sono. Ficou ótimo aqui na filmagem também. Aí, ficou show de bola. Mas então, por que o processo de você colocar para fora as suas emoções e falar daqueles recantos da alma mais escondidos cura? Quem é que provou isso? Foi o Dr. Ronald que está falando? Não. Foi o pai da psicologia, um médico que era neurologista, chamado Dr. Sigmund Freud. Então, o processo psicoterapêutico cura que a gente chama de alma. Aliás, a psicologia começou como a ciência da alma. Em 1888 foi o laboratório na Alemanha que fez nascer a psicologia. E era a ciência da alma. Por quê? Porque alma, traduzido do latim, é o conjunto de pensamento, emoção e comportamento. Eles quiseram dar um termo mais científico, porque a alma sempre foi identificada como um termo religioso, tiraram a palavra alma. Mas é isso. É a ciência que estuda pensamento, emoções e comportamento. E como é que Freud provou que você falar das suas emoções gera cura? Com o caso da Anna Pohl. Freud era um médico austríaco, o consultório dele era em Viena, e ele atendia essa moça. Devia ter mais ou menos a sua idade, 20 e poucos anos. E a Anna Pohl tinha uma paralisia na mão direita, mão de verdugo. E você podia alfinetar a mão dela, ela ficava imóvel, não sentia dor, não sentia nada. Só que, como ele tinha estudado fisiologia, ele reparou o seguinte, que a paralisia dela era no formato de luva. Então, por exemplo, se ele enfiasse o alfinete aqui, doía. Mas se ele enfiasse desse lado da mão, ela não sentia nada. E do ponto de vista fisiológico, isso é impossível, por causa da inervação. Então, se você tem um lado da mão comprometido, quando você enfia a agulha aqui, você sente, e aqui também. Não existe essa separação da luva. Aí ele viu que o problema não era fisiológico, não era uma questão de inervação. O problema estava onde? Na cabeça. Na cabeça. Mas ela estava mentindo que ela não sentia dor? Não. Era um problema real. E aí a psicologia nasce. E desse processo nasceu um campo da psicologia que a gente hoje chama de psicopatologia. Por exemplo, tem determinadas doenças que não são de origem nem genética, nem fisiológica, nem hormonal, nem imunológica. Ah, doutor, que doenças são essas? Úlcera, gastrite. 90% das dermatites são de origem psicológica e emocional. % dos problemas de sobrepeso e obesidade não são genéticos nem fisiológicos, são de ordem psicológica e emocional. Por quê? Porque geralmente a pessoa come demais para preencher um vazio interior. Esse campo que estuda como é que as emoções faz desenvolver sintomas e doenças, em psicologia se chama psicossomática. Então a importância de vocês, eu mesmo montando aqui, vocês, uma vez por mês, fazerem um grupo entre vocês, com um facilitador, um mediador, que possa criar um ambiente acolhedor para vocês falarem daquilo que é importante para vocês, daquilo que causa obstáculo, dificuldade, eu acho que seria bem bacana para essa associação, para esse grupo. Então, se vocês quiserem, a gente pode, agora no final da palestra, fazer a segunda parte do exercício, vai levar o tempo que vocês quiserem. Geralmente leva meia hora, não é todo mundo que resolve falar.
algumas pessoas falam, quem ouve também se beneficia, porque, poxa, eu tenho a mesma questão, mas não estou me sentindo à vontade de falar hoje. Mas observa o outro falando daquilo que te é importante, que também te afeta, isso também é processo de cura. Fechou? Vamos então, vocês querem fazer a segunda parte? Vamos botar em votação. Vamos lá. Quem é a favor, levanta a mão. Maioria. Então vamos fazer o exercício. Vamos lá. Vamos fazer um círculo aqui. Agora eu só vou pedir uma coisa. Desliga aqui. Tá.